Uma tabela hash dinâmica é uma tabela que cresce e diminui de acordo com o número de inclusões e exclusões que eu faço nela. Claro que eu estou falando de inclusão e exclusão lá no arquivo de dados, mas qualquer registro, qualquer variação que eu faço no arquivo de dados, precisa refletir no meu índice, né? Não é? O índice não aponta para os registros que eu tenho lá no arquivo de dados, então eu preciso que a minha tabela hash usada como índice cresça ou diminua de acordo com com as mudanças lá no meu arquivo de dados. Bom, quando eu faço o crescimento de uma tabela hash, né, vamos supor que eu tenha lá uma tabela hash com 10 endereços, menos, 5 endereços. Se eu precisar de mais endereços, não tem problema, eu posso aumentar o tamanho da minha tabela hash, mas eu vou ter que reposicionar todo mundo, né? O que acontece? Lembra que lá no fim das contas, eu ia fazer alguma operação com a minha chave, né? Vamos chamar aqui que a minha função hash na chave K vai fazer alguma operação qualquer, que eu não sei qual é, e vai depois jogar isso na função mod, no resto da divisão, pelo tamanho do meu índice, ou seja, pela quantidade de endereços que eu tenho no meu índice. Se esse número muda, se eu, ao invés de 100 registros, passa a ter 200, eu tenho que recalcular a posição de todo mundo. Eu tenho que voltar para cada um dos registros do meu índice e recalcular a posição dele. Ou seja, não é impossível eu crescer o meu índice, mas eu tenho que reposicionar todo mundo. E isso dá um certo trabalho. Basicamente, é como se eu apagasse o meu índice e reconstruísse ele. Mas uma tabela hash dinâmica é uma solução um pouco mais elegante. Ela me permite reposicionar apenas aqueles registros que foram afetados, né? Se eu cresci um determinado bucket, se eu estourei a capacidade de um bucket, de um cesto, eu vou mexer só com aqueles registros e não com todo o arquivo, entende? Eu não tenho que reconstruir todo o índice, eu só preciso reposicionar os registros daquele bucket, porque aí não cabe mais um ali, né? Não cabe mais um registro naquele bucket. Então, a vantagem é justamente essa. Eu só preciso mexer com os registros do bucket. Eu só preciso reposicionar os registros do bucket. Pareceu complicado? Vamos ver um exemplo que vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Eu estou criando aqui aquela tabela paralela, né? Aquele arquivo que tem só ponteiro para os buckets. Lembra lá na solução de índice externo, né? De um encadeamento externo? Então, estou usando essa solução para os meus buckets, não para endereços separados, né? Se a gente for fazer uma leitura dos valores binários que estão aqui, eu teria 0, 1, 2 e 3. E a minha 4 endereços. Então, a minha função hash, ela vai fazer alguma operação com a chave K, né? Talvez nenhuma, e vai fazer um mod 4. Vamos conferir? Por exemplo, 4, mod 4, 0. Está aqui no bucket de valor 0. 24 mod 4, 0. Está no bucket de valor 0. 16 mod 4, né, o resto da divisão por 4, 0. Está no bucket 0. E esse cara aqui, 31, resto da divisão por 4, então aí eu tenho 3, né, porque seria 28, o resto da divisão 0, 29, 30, 31, 3. 7, idem, né, está no bucket de valor 3. Então, uma operação super simples, só que aqui eu estou pensando em identificar essas posições, não pelo número decimal, que é perfeitamente possível, mas por um valor binário, só para dar a lógica de uma estrutura binária, né? Lá na frente nós vamos ver o porquê disso. Mas o valor decimal está aqui do lado, sem nenhum problema. Bom, então, meus buckets têm 2 buckets cheios, supondo, claro, que eu só possa ter 3 posições em cada bucket, né? Um bucket vazio, um bucket com 2 posições, sobrando uma aqui na frente. Vamos fazer uma inclusão. Vamos supor que eu quero adicionar a chave 9. Então, tá lá. Preciso adicionar a chave 9. Resto da divisão de 9 por 4 vai dar 1. Né? A divisão inteira daria 8, mais 1, 9. E esse bucket de valor 1 tá lá, vazio. Não tinha ninguém. Pus lá o meu 9, sem nenhum problema, né? Agora, se eu quiser acrescentar o 20, eu vou ter um problema. Sabe por quê? O resto da divisão de 20 por 4 é 0. E o meu bucket 0 está lotado, né? Então, o que nós vamos fazer? Muito bem. Preciso pôr ele aqui, não cabe.
Eu vou fazer a seguinte comparação. Veja, eu tenho aqui o que eu chamo de profundidade do meu bucket. Essa profundidade, 2, indica o número de bits que foram usados para classificar cada um dos meus buckets. Eu tenho uma profundidade local, né? Deixa eu pôr esses nomes aqui porque eu não pus no slide. Então, eu tenho uma profundidade local. Essa profundidade local, ela é do bucket, o que a gente chama de local é o bucket. E eu tenho do lado de cá uma profundidade global, né, que vale para toda a lista. Diga de passagem, eu esqueci de dizer que essa lista aqui chama diretório nessa solução, tá? Mas é só questão de nome. Então veja, eu estou vendo que a minha profundidade local é a mesma da profundidade global, ou seja, foram usados 2 bits para eu determinar a quantidade possível de endereços, né? Então a minha função aqui, olha, 2 elevado a p, né, me diz que 2 elevado a 2 são 4 endereços. Isso me sugere que eu já tenho buckets alocados para cada uma das 4 alternativas, tá? Se eu tenho buckets alocados para cada uma das 4 alternativas, eu não tenho como colocar esse cara no outro canto. Eu não tenho, veja, eu não tenho uma estrutura de encadeamento de bucket, tá? O que eu faço nesse caso? Eu vou dobrar, primeira ação, eu vou dobrar o tamanho do meu diretório. Então agora eu tenho 8 endereços. Veja que a solução aqui é muito tranquila. Eu continuo com aqueles lá valendo 0, 1, 2, 3. E esses aqui passam a valer 4, 5, 6 e 7. Né? Você pode olhar que é como se eu tivesse acrescentado um bit àquelas 4 posições e arrumado mais 4 endereços, né? Que seriam os mesmos com o bit 1 no início. Né? E veja que quando eu dobrei o diretório, perdão, eu mantive os ponteiros. Olha só, isso aqui é um detalhe super importante. Eu dobrei o tamanho do meu diretório, né, dessa lista. Ao dobrar, né, porque se eu aumento um bit, eu estou sempre dobrando, certo? É sempre multiplicar por 2. Ao dobrar para a segunda e nova metade, eu copiei os ponteiros da primeira metade. Copiei. Você pode ver que aqui esses ponteiros apontam para o mesmo endereço que a primeira metade. Muito bem, então até agora eu não resolvi meu problema, só dobrei o tamanho do meu diretório. E aí, agora que vem a grande jogada. Eu vou criar um novo bucket, ok? E vou separar esse ponteiro desse ponteiro. E só esses 2 ponteiros, os outros 3 continuam na mesma. Vamos ver como fica? Está aqui. Então, aquele ponteiro que também indicava aquele bucket, veio aqui para baixo. Né? Você pode ver que eu alterei agora a profundidade para 3, porque eu preciso de 3 bits para identificar cada um desses buckets. Reclassifiquei as minhas chaves. Então, 24 mod 8, agora 8 é 0. Né? Então, ele está no bucket de valor 0. 16 mod 8 é 0. Está no bucket de valor 0. Porém, 4 mod 8 é 4. Então, ele está no bucket de valor 4 e não no bucket de valor 0. Da mesma forma, 20 mod 8 é 4. Né? 16 daria 0, mais 4, 4. Então, ele está no bucket de valor 4. Reposicionei o 4 e encaixei o 20 ali. E agora coube. Note que, como eu passei o meu diretório para tamanho 8, eu poderia ter problema com os outros registros. Vamos pegar aqui o 9. 9 mod 8 dá 1. Tá, não teve diferença, né? Ele fica lá no bucket de valor 1. Mas a gente vamos tentar achar aqui com o 10. 10... o 10 mod 8 vai dar 2. Então tá aqui, apontou 31, olha esse aqui vai ser bom. 31 mod 8, quando era 4, né, 31 mod 4 daria 3, então ele ficou no bucket de valor 3. Mais 31 mod 8 dá 7,
e não mais 3. Mas o bucket de valor 7 também aponta, né, para o mesmo endereço do bucket 3. Então, não tem problema. Eu não preciso reclassificar as minhas outras chaves. Essa é a grande sacada dessa solução, né, chamada de hash extensível. Eu não preciso reposicionar ninguém, a não ser aquele bucket que foi dividido, que passa a usar, portanto, então, 2 endereços diferentes, né, ganhou um bit a mais. Se a gente for fazer uma analogia aqui com uma árvore, você pode imaginar que eu tenho, vou tentar fazer aqui, né, se eu não causar muita confusão, eu tenho o primeiro bit, que é o 0, né? Se depois vier outro 0, eu venho para cá. Se vier um 1, eu venho para cá. Na verdade, eu teria aqui também, lá no início, né, da raiz, eu teria essas mesmas possibilidades. Tá? Bom, no caso de eu vir para o 0, e aqui eu ainda posso encaixar mais um 0, eu vou parar nesse bucket. Né? O 0, 1, eu vou parar nesse bucket. E eu só preciso de 2 bits para ele. Tá vendo? Por isso que essa profundidade aqui é 2. Para esse cara eu preciso de 3 bits, para esse cara eu preciso de 2 bits. Então, eu não estou preocupado com ter que achar os 3 bits para chegar à solução. Na verdade, deixa eu corrigir aqui um pouco essa informação, porque, para todos os efeitos, o correto seria eu pensar nos bits finais, né? Então, se eu fizer da ordem reversa, eu vou achar que esses 2 endereços compartilham os 2 bits finais, tá vendo? O que varia é esse bit aqui da frente, né? Mas para esses outros, esse primeiro bit não faz a menor diferença. Aqui eu tenho 1, eles apontam para o mesmo endereço. 0, aponta para o mesmo endereço. 0, 1, aponta para o mesmo endereço. 2 bits. Esse aqui que é 0, mas tem um 0 na frente, 0, tem um na frente, é que precisa de 3 bits. Então, a lógica é que isso aqui facilita a construção desse diretório na forma de uma árvore binária dinâmica e não uma simples lista. Muito bem, isso aqui é só para uma referência, né? Porque nós estamos usando esse formato de bit. Mas vamos tentar só colocar mais uma chave aqui para ver se ficou claro a estrutura. Então, agora eu vou pôr 26. O resto da divisão de 26 por 8 é 2, né? A divisão inteira seria 24. Então, eu viria para o bucket 2, chego lá, está cheio. Aí, o que eu faço? Vou dobrar a estrutura do meu diretório? Não, de jeito nenhum. Veja, esse bucket usava 2 bits para endereçamento. O meu diretório tem uma profundidade de 3 bits, uma profundidade global de 3 bits. Então, eu não preciso crescer o meu diretório. Só preciso dividir esse bucket em 2, né? Então, dividir aqui. Ele agora tem esse e esse, né? Ambos têm profundidade 3 agora. Reclassifiquei as minhas chaves. Então, o resto da divisão de 10 por 8 dá 2. O resto da divisão de 26 por 8 dá 2. Aqui não. O resto da divisão de 6 por 8 dá 6. Então, ele vem para o bucket 6. O resto da divisão de 22 por 8 dá 6. Ele vem para o bucket 6. Dividi aquele bucket em 2 e separei esse ponteiro do ponteiro 2, né? Mas aqueles outros ponteiros que não foram alterados continuam do jeito que estava, né? Ou seja, eu só preciso dividir o bucket, coloco ele, isso é um arquivo, tá? Isso aqui é um arquivo, coloco ele no fim do arquivo, faço a atualização do ponteiro, aqui esse valor, obviamente, tem que ser um valor que contém esse local, né, no arquivo de dados, e acabou. Essa é uma solução super tranquila, fácil de ser implementada. Vou tentar usar uma árvore binária aqui, e árvore binária em disco, e um arquivo sequencial ali, sem nenhum problema, né? E isso aqui, lembra, isso aqui é tudo só o índice do meu arquivo de dados. Aí vem, poderia usar essa estrutura para armazenar os próprios dados? Sim, pode. Vale a pena? Não sei.
porque nós estamos falando que os buckets são grandes, que deveriam ter aí talvez 500 registros. Se os meus registros forem muito grandes, olha a quantidade de espaço que eu vou desperdiçar. Vale a pena? Acho que não, hein? Acho que nós vamos desperdiçar muito espaço se a gente usar o arquivo de dados para cá. É melhor trabalhar com essa estrutura mais como um índice mesmo. Possível é. Não tem problema nenhum. Na verdade, você faz o que você quiser na sua implementação. Eficiente é outra conversa. Mas então vamos fechar essa discussão, né? Quais são as vantagens do hash extensível? Eu posso crescer o meu hash sem crescer, sem ter que reclassificar todo mundo, né? Então, olha, o hash cresce, o diretório cresce, sem precisarmos reposicionar todos os registros do índice, né? O índice, que é aquela parte do arquivo de dados, né? Esse lado daqui, ele cresce de acordo com a minha necessidade e pode também reduzir de tamanho se eu começar a ter bucket vazio ali no meio. E, finalmente, né, como não tenho encadeamento de buckets, para ver quem mais teria esse hash, eu não tenho que ficar percorrendo outro e outro e outro, né, eu só faço essa consulta, um ponteiro, e o ponteiro me joga no arquivo, no bucket necessário. Então é uma estrutura super rápida, é a mais rápida que tem. Isso aqui pode crescer pra caramba e a gente vai ter uma mega eficiência para localizar os nossos hashes. O que se recomenda é que esse diretório seja algo que cabe na memória do seu computador. Porque você lê e faz todo o percurso da árvore, ou essa localização, em memória, né? Mas também não é muito cabeludo não, porque se você trabalhar só com operação mod aqui, você vai fazer um acesso a disco para achar esse cara e mais um acesso a disco para achar o seu bucket, e você tem uma estrutura super eficiente, super rápida para armazenar seu índice. Qual que é melhor? Árvore B ou tabela hash para armazenar o índice? Se você precisar fazer percurso sequencial, árvore B, porque tabela hash não dá ordem, não estabelece ordem para a gente. Se a sua busca vai ser sempre direta, de um sujeito só, então tá aí sua melhor solução. Ok? Com isso a gente fecha a parte de arquivos e nós vamos ter muito mais coisa para ver no nosso curso, tá bom? Espero você.